Bem-vindos a mais uma aula. Vamos dar continuidade aqui ao processo de fase de corte. Relembrar, quando nós estamos em corte e o objetivo é a perda de massa gorda, nós temos que estar em déficit. Já falámos sobre isto inúmeras vezes. E o déficit significa que a gente consuma menos calorias do que aquelas que gasta. Então, nós vamos ter aqui à nossa disposição pelo menos duas ferramentas, e haverá uma terceira, que é para ajustarmos os planos em situação de estagnação, que é sobre isso que vamos falar hoje. Nós temos ferramentas como o aumento do gasto calórico, não é? Que será através do cardio e do NEAT, e podemos falar do consumo que está associado também à treino de musculação, mas como já vos disse, eu não o utilizo como uma forma de aumentar o gasto calórico, embora aconteça. Ou podemos reduzir calorias, reduzir a ingestão calórica. Essas seriam as duas ferramentas. E teremos uma terceira que não vamos avaliar hoje, que vamos fazer só uma aula à parte para isso, que será o uso de suplementação, ou termogénicos, sejam eles considerados suplementos ou não. Portanto, eu vou abordar essa questão aqui neste módulo, e é uma ferramenta para ser usada já no último recurso, numa fase final, onde a gente já está aqui um bocadinho sem margem de manobra, tá bem? E isso fará sentido em competidores, portanto, ou em indivíduos que queiram atingir um percentual de gordura mesmo muito baixo. E então, já conhecem a árvore das decisões, já fizemos isto na fase de volume, e a primeira pergunta será: houve adesão ao plano? Portanto, foi tudo cumprido como é suposto? Se não, meus caros, aí não pode haver este tipo de brincadeira neste processo. Ou a pessoa está comprometida ou não. E uma coisa é que eventualmente aconteça alguma coisa fora do comum e a pessoa não consiga ceder. Vamos tolerar o mínimo possível este tipo de situações, porque se a pessoa não está comprometida com um processo destes, numa fase destas, pois nós temos a legítima capacidade de nos questionarmos se realmente vale a pena o trabalho que estamos e o tempo que estamos a despender. E por isso pergunto: é uma boa altura para entrarmos numa fase destas? Como é que está a tua vida pessoal? Como é que está a tua vida profissional? Há aqui projetos importantes? Tens aquilo que é mentalmente necessário para levar uma fase destas até ao fim? E nós temos de saber quem está à nossa frente, com quem estamos a lidar. E claro, o nosso objetivo será tornar sempre este processo o menos doloroso possível, o que possa desfrutar deste processo. Eu já desfrutei de fases de corte simplesmente por haver ali uma abordagem completamente diferente no que diz respeito ao que podia ou não podia fazer, não é? Então, se pudermos tornar este processo, esta jornada mais tolerável, pois vamos fazê-lo, malta. Portanto, se não houve adesão, não vamos alterar nada, vamos esperar pelo próximo update para avaliar. Houve adesão, depois quais são os cenários? Houve perda de peso? Não. Ok, não houve perda de peso. Vamos avaliar estes fatores que já vimos das outras vezes também, que são responsáveis pelo aumento de peso, ou por uma alteração bem significativa no peso, que seriam o stress, má qualidade de sono, ou um problema intestinal, ou um problema de digestão, ou aumento da dose de anabolizantes, por exemplo, ou uma fase de menstruação, ou até o update foi enviado numa hora diferente. Houve ingestão de fluidos diferentes. Portanto, se assim for, nós pedimos para em poucos dias voltarmos a analisar e perceber se realmente é esse o motivo ou se temos que fazer os ajustes. Se não tem a ver com nada disto, pois não. Então, está na altura de... eu passei para aqui. Ok. Se não é o caso, então nós vamos ter que passar à redução de calorias, num primeiro passo, num segundo, o aumento do gasto calórico, e num terceiro, o uso de suplementação. E aquilo que eu vos aconselho é para fazerem um ajuste de cada vez, tá bom? Vocês podem eventualmente combinar um mix
dos dois. Por exemplo, quero reduzir 200 calorias. Posso ir buscar um gasto de 100 calorias, ao cardio, ou os passos, e um decréscimo de 100 calorias na comida. Pode ser feito. Não há nenhuma regra que diga que não. Mas se vocês não se sentirem à vontade para estar a mexer em muitas coisas ao mesmo tempo, e eu prefiro que sejam mais cautelosos, seria fazer uma redução de cada vez, aguardarmos 7 dias, e se essa alteração que a gente fez não for suficiente, depois vamos para uma segunda. Eventualmente poderá ser necessário reduzir mais que uma vez. E por isso é que nós estamos aqui a falar de pontos de estagnação. Pronto. Houve perda de peso? Sim. Ok. E essa perda de peso estava dentro do intervalo 0,5 a 1,5% do nosso peso. Volto a relembrar, para o indivíduo de 100 kg, 500 gramas a 1 kg. A redução de peso por semana foi dentro deste intervalo? Não. Foi mais curta. Ok, então a questão, posso apertar mais na dieta? É possível diminuir mais as calorias, porque se chegarmos a um ponto em que o intake já está tão baixo e já estamos próximos daqueles valores que vos mostrei na aula anterior, de mínimos, temos que questionar a pessoa se é possível realmente se conseguimos apertar e se há fadiga para ser gerida. Se ele diz assim, não, estou a morrer, não consigo andar, não consigo fazer as minhas atividades normais, não, estou um vegetal autêntico. Então aí nós podemos ter que pensar em algumas ferramentas para gerir a fadiga. Seriam elas o diet break, não é? E depois falaremos como é que funciona cada uma destas. O diet break que vai de 7 a 14 dias, quase 2 semanas, e a questão é, temos tempo para isto? A prova vai ser já daqui a 3 semanas. Temos tempo? Não temos. Então vamos testar aqui 2 dias de refeed e dar-vos as indicações depois para vocês perceberem como calcular o intake para estes refeeds. E se há problemas de fadiga e de recuperação, podemos considerar baixar o volume de treino. Na reta final, na fase de corte, convém que a gente consiga aqui ter um estímulo bom de treino, no que diz respeito às cargas, mas poderá ser interessante baixar ou reduzir o volume. E sobre o que podemos fazer para isso, falaremos também no próximo vídeo. Se testamos o refeed, passado 2 dias, ainda não vimos qualquer redução, então, meus caros, vamos hardcore, vai ter que ser. Não temos tempo para fazer o diet break, não temos tempo para estar aqui 2 semanas ou uma semana que seja, então temos que ir mesmo hardcore. E aí já estamos a falar de algo que não é sustentável no longo prazo. Né? E já estamos a falar de uma reta final que seriam umas 2, 3 semanas antes de uma prova. Por exemplo, se estivéssemos estancados ali. Caso a resposta seja positiva, se não, ainda há comida para retirar, a fadiga está ok, a recuperação está ok, então voltamos à mesma situação da há bocado. Redução de calorias numa primeira instância, o aumento do gasto calórico através do cardio ou do NEAT, ter em conta que, já falámos sobre isto também, que o cardio acaba por gerar mais fadiga que o NEAT. Okay? Então, se houver problemas de gestão de fadiga, este aumento poderá ser interessante que seja feito através de passos, um incremento de 2 a 4 mil passos, neste caso por update ou por necessidade de o fazer. Qual é o senão? Se for um indivíduo leve, como uma atleta de biquíni de 50 kg, os passos não vão ter realmente um gasto calórico significativo, então nesses casos tem mesmo que ser cardio mesmo, já com alguma intensidade. Atenção ao cardio, e vamos ter só uma aula para falar do cardio, mas o cardio não pode de jeito nenhum impedir o rendimento do treino. Portanto, a questão do timing em que é realizado, a duração e o tipo e a frequência, que são as formas aqui de aumentar o gasto calórico com o cardio, não podem impedir que haja rendimento ou que atrapalhem em demasia a recuperação para o treino de musculação. Extremamente importante. O treino de musculação vai ser aquilo que nos vai, como já vos disse 1001 vezes, vai ser
é indicador de manutenção de massa muscular. Ainda que para o fim a gente já não tenha grande rendimento, vamos procurar fazer o máximo que pudermos para garantir que não deixamos o rendimento ir para baixo. Okay? E isto seria o processo de decisão. Obviamente que há aqui cenários que não estamos a cobrir. Chega-se a um ponto em que a estagnação pode vir não só de uma adaptação metabólica, o corpo acaba por se adaptar ao gasto e à ingestão, não é? Mas também, e principalmente, por um processo grande de fadiga que se instaura e que se vai acumulando ao longo deste processo todo de corte. Daí ser importante fazer então os refeeds, quando possível, diet break, fazer a gestão de fadiga através do volume de treino que é aplicado. E é isso, meus caros. Próxima aula. Vamos falar de como é que pode ser ajustado então o volume de treino nestas situações, como é que é feito o diet break nestas situações e o que é que iria corresponder um refeed nestas situações. Por hoje é tudo, até a próxima aula.